boa noite, como estão todos vocês, gente? Vamos entrando, de que vocês comecem a visualizar hoje. Nós vamos trabalhar numa energia muito poderosa que eu vou pedir, que é as energias da disciplina e do amor próprio. Então hoje eu vou pedir que você visualize que uma grande energia rosa e dourada comece a ser derramada sobre você, enquanto você começa a respirar. E nós vamos fazer as energias do barato do oxigênio para se conectar nas frequências de coesão criacional, tá bom? Então vamos lá? Cada um no seu ritmo. Tenta sempre acelerar esse processo para que você entre nesse fluxo de energia da respiração do barato do oxigênio. Então eu vou pedir que todo mundo respire. 3, 5, 10. Fecha seus olhos agora e visualiza essa frequência magnífica de disciplina e amor próprio que vai ser conectada dentro do teu coração, que vai ser conectada através das células, moléculas e elétrons e nêutrons do teu corpo. Então fecha seus olhinhos agora, respira profundamente e pede que os seus mentores da disciplina e do amor próprio comecem a se conectar através dessa energia de coesão criacional que conecta o seu coração à sua própria divindade interna. Vamos lá, gente? E vai sentindo essa energia dourada e cor-de-rosa que vai tomando conta de você, trazendo as frequências da sabedoria e do amor próprio para você nesse momento, porque hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal, que é praticar. E que na realidade muitas pessoas não gostam de fazer isso, e não importa o setor da vida delas, não é só na espiritualidade. Então algumas pessoas também me perguntam como é que eu medito e qual o tipo de meditação que eu faço. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas eu vou falar lá no final, porque eu tirei mais a live hoje para poder falar sobre praticar. Tá? Porque não adianta eu ensinar para vocês a técnica de meditação que eu uso ou como meditar se na realidade vocês não praticarem também a meditação, concordam? Então eu vou começar a falar para vocês sobre praticar. Então a gente pode ser sincero com outras pessoas, pode ser sincero com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas que vêm na nossa vida. E essas pessoas, às vezes, a gente realmente fala, né? Tenta ser sincero com as pessoas. Mas, em diversos momentos da nossa vida, a gente acaba inventando pequenas desculpas e pequenas mentirinhas que vão atrasando o nosso processo pessoal. E é contando essas mentiras para nós mesmos, eu digo internamente, não verbalmente, né? Você não vai olhar no espelho e dizer, você não sei o quê. Não, essas mentiras internas que vêm na sua cabeça, que é um dos maiores motivos porque as pessoas não praticam, gente. Então, essas pequenas mentiras, essas pequenas desculpas que você vai dando internamente e que vêm através dos seus pensamentos e que ficam falando coisas que você gosta de ouvir ou que te dá um certo conforto, mas na prática a gente acaba se atrasando, porque a gente acaba não fazendo devido a essas vozezinhas mentirosas que nos traz conforto, e eu vou citar algumas delas, e se vocês se identificarem, coloquem coraçãozinhos. Uma das vozes que vem na sua cabeça é: depois eu faço, amanhã eu começo, depois eu mudo, ano que vem, dia 1º do ano, eu começo essa mudança radical na minha vida. Então quem escuta essas vozes na cabeça, taca coraçãozinho ali, para eu ver que você está dentro desta energia que deve ser mudada hoje. Certo? Então, como eu falei, não é só na espiritualidade que a gente escuta essa voz, né? Então vem uma voz e fala, eu preciso meditar. E aí você faz o quê? Eu vou meditar depois. Eu vou fazer isso amanhã, eu vou fazer depois da manhã, eu vou fazer o ano que vem. Certo? Tudo bem, meus queridos? Todo mundo comigo? Beleza, posso continuar?
né? Então vai pensando aí nessa vozinha que falou com você essa semana que passou e que te trouxe esse certo conforto. Ai, se eu não conseguir fazer hoje, eu faço amanhã. Se eu não der conta agora, eu faço também, tá? Não vou mentir. Porque eu também sou filha de Deus, também erro, também tenho ego, também tenho vozinhas na minha cabeça que vão falando pra mim essas coisinhas. Tá calor, eu vou fazer a hora que esfriar um pouco, que refrescar, certo? E essas pequenas mentiras, elas causam um determinado atraso na nossa prática diária. Então eu vou falar num contexto espiritual, humano e físico, porque vocês sabem que pra mim não é só o espírito ele faz parte do corpo, e se você não fizer no corpo, não manifesta pro resto dos teus corpos multidimensionais, correto? Vamos lá? E por que a gente faz isso, gente? Por que a gente faz essa prática de mentir pra gente mesmo? O que vocês acham? Por que a gente mente pra gente mesmo? Basicamente. Por que vocês acham que isso acontece? Ninguém sabe? Gente, é porque a gente não quer praticar, óbvio, certo? A gente não quer praticar. E quando a gente não quer praticar ou fazer alguma coisa, seja lá ginástica, seja estudar, seja meditar, a gente faz pra não mudar. Autossabotagem, zona de conforto e preguiça, comodismo. Adoro vocês, adoro, palmas para todos vocês, muito obrigada, meus queridos. Se distrai muito, então não deixa de não ser uma sabotagem. Dá trabalho, muito obrigada por vocês estarem respondendo exatamente o que vocês já sabem. Então a live acaba aqui e eu vou tomar minha água. Porque vocês sabem, certo? E não praticam por quê? Porque não quer mudar, de certa forma, e essa é a verdade. Porque dói, porque dá trabalho, porque eu tenho que pensar, porque eu tenho que analisar, porque eu tenho que fazer, gente. Quer emagrecer, vai ter que caminhar, vai ter que fazer ginástica, quer passar de ano, vai ter que estudar, quer ser melhor músico, vai ter que praticar, e assim por diante. Então, essa é a verdade que dói, né? Então, na realidade, as pessoas, elas se atêm também a um padrão e que elas gostam desse padrão e elas não querem mudar, porque esse padrão é muito confortável, né? E aí elas começam a mentir para si mesma. Meus queridos, eu vejo um grande número de pessoas consumindo autoconhecimento agora através do YouTube, por cursos de final de semana, e muitas pessoas, sei lá, até uns 5, 6 anos atrás, tinha muitas poucas pessoas que procuravam a espiritualidade. E de um tempo pra cá virou moda, como eu já falei, e virou também uma profissão, uma forma de ganhar dinheiro. Então você se forma, você faz um curso de final de semana, na segunda você já abre um consultório, já vira terapeuta, já. Nada contra. Que bom que tem mais pessoas sendo chamadas para trabalhar na luz e ajudar esse planeta. A questão é que eles estão fazendo cursos de espiritualidade e comprando autoconhecimento através do YouTube, não só com a espiritualidade, mas com qualquer outro assunto. Todo mundo se tornou expert em alguma coisa de um dia para o outro. É como se eles comprassem uma mercadoria qualquer. A espiritualidade se tornou um curso de final de semana onde você compra essa mercadoria. Aí eles realizam iniciações no curso, como vocês fazem Magnified Healing. Eles fazem as iniciações num curso de final de semana, acreditando que com isso vai mudar a vida deles, mas assim, né, da noite pro dia. Eu vou fazer uma consulta com a Rô ou com qualquer outro terapeuta, minha vida vai mudar da noite pro dia. Eu vou fazer esse curso, aquele, ou Reiki, ou Barra Access, ou Magnified Healing, ou seja lá o que for, cura quântica, e tua vida vai mudar da noite pro dia. Então, meus queridos, isso não é uma coisa verídica. Eu fiz cura quântica, até achei meu certificado do outro dia, eu fiz cura quântica em 1994, quando o Rodrigo dava iniciação de quase 1 hora para cada um. Graças a Deus eu fiz nessa época. Então, vejam, desde 1994 eu tive tantas transformações internas e até hoje eu não compreendo 100% integralmente tudo que os meus mentores da cura quântica falam ou querem. Então veja, de nada vale esse acúmulo de informações e teorias
se você não tiver o discernimento para fazer as práticas. Ou seja, na espiritualidade, dentro de processos de cura, dentro de transformações. Não adianta. Não adianta mesmo você se encher de autoconhecimento, você se encher de cursos, se você não praticar o que você está aprendendo. Assim como o Magnified Healing, se você fizer o curso de Magnified Healing, você recebe iniciação de Kuan Yin, você vai pegar, você tem 11 dias para praticar. Tem gente que não pratica, assim como o Reiki. Eu sei que tem outras técnicas que também tem esse processo de adaptação de 10, 11, 12 dias e até 21 dias. E as pessoas não fazem. E por que isso acontece, gente? Mesmo dentro da coesão criacional. Quantas pessoas fizeram cursos de final de semana de coesão criacional que elas deveriam criar um fluxo, uma rotina de prática, e elas não praticavam. Então, teve pessoas que fizeram 11 dias e depois elas diziam que não faziam a prática, porque no curso de Magnified Healing, inclusive na apostila, tem uma parte que diz que seu karma foi zerado. Então, se meu karma foi zerado, eu fui iniciado por Kuan Yin, por que é que eu vou praticar? Isso eu escutei várias vezes das pessoas que fizeram Magnified Healing e acredite, é incrível a quantidade de pessoas que fizeram isso, certo? Na coesão, tem uma das minhas técnicas que alguém uma vez me disse, mas eu fiz a técnica, e eu perguntei para ela, quantas vezes você realmente fez isso? E ela parou assim, pensou e falou, umas 5 vezes. Gente, eu parei e falei, 5 vezes? Você fez 5 vezes a técnica, entende? E aí, amados, veja, 5 vezes não resolve. Quando eu disse para essa pessoa que ela não poderia fazer isso só 5 vezes, ela teria que fazer durante uma vida toda. Uma vida inteira ela tem que fazer isso. E aprender, se aprende, assim, no geral, eu conheço pessoas que têm excelente memória e elas têm uma grande capacidade de decorar as coisas. E parece que ela aprendeu. Todo mundo comigo até aqui? Abre os ouvidinhos, abre o coração e abre a mente agora para ouvir, meus amores. Aprender se aprende. Se você tiver boa memória, você aprende. Por quê? Repete o que foi ouvido e depois repete tanto o que o outro falou que o teu ego começa a pensar que você realmente sabe. E se você sabe, você não precisa fazer, não é mesmo? Vocês não concordam comigo? Sim ou não, gente? Se o teu ego acreditar que você sabe, você não precisa mais fazer. Por quê? Novamente eu vou falar, tem pessoas que têm boa memória. E se elas decorarem o que o outro falou e saírem repetindo, vai chegar uma hora que o ego vai acreditar que a pessoa realmente sabe, que seria a interiorização desse conhecimento, que eu até comentei essa semana. Você tem que interiorizar, não adianta ouvir, achar bonito e falar, eu acho que é isso mesmo, eu deveria fazer isso, não, eu vou fazer. E depois de 5 minutos você não faz. Então tem que interiorizar. Por quê? Quando você começar a interiorizar, o que você aprendeu, você vai se dar conta que é para todos os dias da sua vida e para o resto da tua existência. Porque não tem fórmula mágica, gente, para emagrecer, não tem fórmula mágica para você ser forte, não tem fórmula mágica para passar de ano, não tem fórmula mágica para você ascensionar. Você vai ter técnicas que algumas pessoas vão trazer para você, para que você possa seguir um caminho. Mas a técnica e a teoria, sem prática, não funciona. Só no Matrix, só no filme Matrix, que o cara... Aí ele sai lutando karatê, mas aquilo é Matrix. Eu adoraria que fosse daquele jeito. Algumas coisas, talvez, você assimile mais rápido, porque você gosta. Mas tem coisas
que geralmente a gente precisa fazer, mas não gosta muito e acaba fazendo. Então, hoje eu gostaria de pedir uma permissão para vocês todos que estão me assistindo para contar uma história. Mas essa história, se você prestar bem atenção nela, ela vai causar um grande impacto para você nessa semana. Então eu vou pedir consentimento de todos vocês, se eu posso contar essa história agora. Então eu vou contar uma história para vocês e eu vou pedir que vocês prestem bem atenção nessa história, porque é uma história que alguns de vocês vão se identificar muito. A história conta que havia um nobre religioso que nós vamos chamar de... Eu vou chamar ele de alguém que está assistindo a live. Eu vou escolher um menino. Eu vou chamar ele de Luiz. Então, vamos dizer que esse sábio é todos que estão assistindo a live, tá bom? Então, vamos lá. Então, conta a história que esse nobre religioso, que a gente vai chamar do nome que você quiser dar, pode ser até a Rosângela, tá bom? E todas as noites, ele ia na igreja e ele pregava para todos os seus discípulos sobre Deus e a tarefa do aprendizado que cada um tem na sua vida. E na última fileira, gente, ele sempre via um senhor que se vestia muito, muito simples, com uma postura muito simples, e que ele ficava só sentado e escutava atentamente o que estava sendo dito por esse grande sábio, por esse senhor, esse nobre espiritualizado. Ele não perguntava nada, ele não ostentava nada, ele não falava nada. Ele só sentava na última fileira e escutava a pregação desse nobre espiritualizado. E esse senhor, ele ensinou na Terra durante anos e anos e anos e anos. Eu vou chamar ele de Paulo aqui, ou Luiz, para ficar mais fácil, tá? Mas eu vou chamar de Paulo. E esse nobre espiritualizado, que pregava todos os dias na sua igreja, ele desencarnou, mas ele acabou indo para o umbral. Lembrando que era uma pessoa muito culta, que estudava muito e que tinha muito conhecimento na espiritualidade. Ele desencarnou e acabou indo para o umbral. Porém, um dia, ele estava no umbral, muito decepcionado com Deus, e ele questionava Deus e dizia: Deus, por que é que eu vim parar nesse lugar? Por que que eu estou aqui? Pois como eu fui um grande pregador, sempre tive muito conhecimento da espiritualidade. Quando eu pregava, eu usava termos em latim, termos científicos, eu citava grandes obras espirituais, havia feito muitos seminários com pessoas muito famosas. Ele até um dia chegou em Roma e conheceu grandes pessoas do papado, viu o Papa de longe. Então, na cabeça dele, ele era um homem que tinha muito conhecimento, tinha feito muitos seminários em diferentes idiomas, em diferentes línguas. Em suma, ele estava no umbral, apesar de todo o conhecimento que ele tinha aprendido na Terra. E aí, gente, ele estava lá revoltado. Mas um dia ele se ajoelha como todo ser umbralino. Quem já fez consulta comigo sabe que é bem desse jeitinho. Ele começa a pedir ajuda. E aí ele ora e de joelho ele começa a implorar para que Deus ajudasse ele. E quando ele começa a clamar por ajuda, ele está no plano astral, certo? E aí ele foi em encontro a um ser magnífico, um ser que tinha uma aura sensacional, muito iluminada, um ser de grande beleza. Ele tinha tanta luz que esse sábio, o Paulo, ele não conseguia olhar para esse ser, de tanta luz que ele tinha. A aura dele resplandecia em grande sabedoria e amor por todo aquele lugar escuro e refletia toda a condição espiritual mais elevada que ele possuía.
ele começa a se aproximar do Paulo, que estava de joelho clamando por ajuda. E ele olha e ele cumprimenta com um largo sorriso, um sorriso de grande felicidade e gratidão, uma alegria que tomava conta de todos naquele lugar. E aí, de braços abertos, ele disse: Paulo, você lembra de mim? Minha gratidão por seus ensinamentos me tornou luz. E hoje eu vim aqui para resgatá-lo do umbral. E aí, atordoado, Paulo, ele não conseguia entender por que aquele homem tão simples, que sentava no último banco e que não se manifestava ostentando o que ele sabia, e que escutava suas pregações quietinho, estava muito melhor espiritualmente que Paulo, que estava sempre achando que sabia tudo. Até aqui tudo bem? Ótimo, vamos continuar. E ao conversar com seu mentor e questioná-lo, Paulo pergunta com uma certa decepção o porquê daquela situação. E o mentor olha para ele e começa a explicar. E finalmente Paulo percebe o que estava acontecendo. Que por ter tantos cursos, tanto conhecimento, no fundo ele sentia-se superior e orgulhoso da sua posição de terapeuta, de mestre, de pregador, seja lá o nome que você queira dar para isso nesse momento. Sente no coração, respira. Que o cara só ouvia a pregação, ele não ostentava o conhecimento dele. Mas Paulo que pregava acabou no umbral. E o que escutava não. Ele foi o que resgatou Paulo do umbral. E ele era tão orgulhoso da sua posição na sua vida material, porque ele acabou perdendo a oportunidade de escutar a si mesmo, deixando de ouvir o seu coração. E ele só ouvia o que o ego dizia. Que eu vou ostentar o meu conhecimento para que as pessoas saibam que eu também sei. E aquele pequeno senhor que assistia a palestra ali, quietinho, que levava para a vida diária dele, para as pessoas e para o planeta o aprendizado, que ele ouvia silenciosamente porque ele estava interiorizando o que estava sendo dito e não ostentando o que ele sabia. Ele ia levando e passando o que ele entendia com palavras muito simples, porém com muito amor no coração dele. E em seu coração, ele ia cumprindo a sua missão. E ele ia angariando cada vez mais e mais interiorização para que ele pudesse expandir. Então, Paulo, que apenas teorizava e repetia o que ouvia, ou mais, e só estudava, mas não interiorizava, porque a única coisa que ele queria era aprender para poder ostentar o que sabia, mesmo que fosse para outros seres que estavam palestrando, mas não interiorizava o suficiente. Ele repetia o que ouvia e o que ele estudava, mas ele não interiorizava dentro da alma dele. E aí, o mentor de Paulo disse: é por esse motivo que tu acabastes no umbral, porque o teu ego não permitia que ouvisse o seu coração. Porque ao invés de você centrar e interiorizar o conhecimento que estava sendo passado para você, você só queria que os outros aprovassem o que você sabia. E como eu sempre digo, se conheça,
Encare as suas sombras para assim você poder mudar o que precisa ser mudado. Só assim nós vamos perceber as nossas dificuldades. E quando a gente começar a reconhecer nossos talentos e as nossas dificuldades, a gente vai poder decidir o que quer. Não há necessidade de seguir uma religião, não há necessidade de ficar lendo todos os livros que aparecer na sua frente, fazer todos os cursos, ostentar todos os seus certificados e o seu conhecimento. Não é necessário, meus queridos. Você não precisa de nada disso. Então, o que realmente é uma prática espiritual? Eu vou falar para vocês a minha opinião. E cada um aceita aquilo que sentir no seu coração. Para mim, a melhor prática espiritual é a vida diária, no convívio com o próximo, aqueles que a gente encontra, que na realidade somos nós mesmos. Então a gente vai, quando a gente encontra um espelho, como eu gosto de falar, a gente se reflete, mas a gente vai se moldando e mudando a direção do que a gente quer. Certo? A gente vai mudar e mudando a direção que queremos chegar. É uma consciência, reflete, vê o que você não gosta, mesmo que decepcionado, dentro da tua decepção, você vai criar essa coragem que você precisa de mudar e mudando a direção que queremos, na direção que queremos chegar. Então, ali nesse ponto, a gente vai começar perceber as nossas dificuldades e começar a reconhecer os nossos talentos. Não há necessidade mesmo de religião, de livros de curso. E não importa. O que importa é centralizar essas frequências no seu coração. Eu aprendi a ouvir meu coração observando a natureza. E através da natureza, eu fui criando essa conexão com Deus, ou o nome que você queira dar para essa força divina e maravilhosa que cria e que faz esse universo ser manifestado. Essa conexão que foi feita através do meu coração foi convivendo com pessoas, foi convivendo na natureza. Através da natureza eu via coisas acontecendo e os meus mentores começavam a me explicar como era a cadeia espiritual, a cadeia humana, porque um morria para o outro se alimentar. E assim foi, certo? Isso não me faz melhor que ninguém. Não me faz melhor que ninguém, mas me fez ver essa força cósmica magnífica em todas as coisas, em todas as coisas. E essa é a minha técnica de meditação. Minha técnica de meditação, gente, é ver tudo em todos, em uma grande oportunidade. Eu vejo tudo em todos como uma grande oportunidade de mudar a minha pessoa, mudar quem eu sou, mudar o que eu não gosto, que me machuca, que me impede de ser melhor a cada dia. Meditar para mim, de verdade, é limpar a casa. Está muito perturbado, levou o pé na bunda, tá cheio de problema na cabeça, vai limpar a casa, vai fazer a unha, vai cuidar do cabelo, vai fazer jardim. Porque pra mim, meditar... Gente, eu fiquei 12 anos no Japão, eu meditei muito no Japão, eu ficava em templos. Nossa, fiquei muito tempo em templos, acordando 5 horas da manhã, tomando banho com os budistas. Eu meditava, mas aquilo pra mim não era... eu não interiorizava, digamos assim. Eu praticava, mas não interiorizava. Pra mim, a minha meditação é esfregar banheiro, é caminhar, é cozinhar, é respirar. Meditar é estar em mim, no presente. Se eu tô lavando banheiro, eu estou no banheiro lavando banheiro. Tô tirando foto lá, eu tô fotografando as pessoas, eu tô ali, presente, sentindo a energia das pessoas, tentando captar o melhor para que eu possa, sabe, trazer da alma delas a beleza que elas têm. Então, independente do que eu tô fazendo, para mim, estar ali comigo, sentindo tudo e todos, e tentar interiorizar aquilo para mudar o que eu não quero, o que eu não gosto. E vocês sabem por quê? Porque, gente, a razão se une ao coração.
A razão se unindo ao coração, ela vai te dar um discernimento para você que vai trazer uma coisa muito simples, que é a prática. A razão se une com o coração, e essa união da razão com o coração dentro do teu foco presente, ela vai ser a prática. Então, o que é praticar? Meditação, ginástica, música, seja lá o que você pratica. É você estar conectado entre a tua razão e o teu coração, observando aquilo que você precisa melhorar e ter coragem para fazer essa mudança praticando, certo? Então a prática do dia é a única e a verdadeira autotransformação e que serve como prova de que toda teoria está dando resultado na sua vida. Como, mais uma vez eu vou dizer, não adianta você estudar, não adianta fazer curso, não adianta você fazer 1000 coisas, ir para os Estados Unidos fazer cursos, se você não tiver essa autotransformação. Porque quando a autotransformação acontece, é a prova viva que você interiorizou toda a teoria e tudo que você aprendeu mentalmente com o teu ego. Mas quando o teu coração começa a criar esse vórtice muito simples e verdadeiro de conexão com você, você manifesta a prática na sua existência. Então, para que você crie uma prática, que daí as pessoas falam, ai, dá dicas de práticas espirituais, gente. Acabei de dar, limpa banheiro, limpa a casa, vai fazer jardim. Sério, porque às vezes a pessoa senta e faz um a um, ela não consegue, porque a cabeça dela não permite, o ego fala demais, e aí ela acaba se atropelando, e não medita, fica com raiva da meditação, nunca mais medita e acha que isso tudo é baboseira. Então, sabe, você tem que criar vórtices onde você vai estar literalmente praticando. Então, para criar uma prática espiritual diária de si mesmo, que se encaixa na sua vida diária, não precisa ser longa ou envolvida com milhares de coisas, ela só precisa ser feita. Separe um tempo todos os dias para você ficar sozinho, pode ser limpando o banheiro, pode ser limpando a casa, pode ser como você quiser, e você vai meditar sobre o que você gostaria de saber, de criar ou vivenciar na sua vida, certo? Então, de novo, você vai separar um tempo para você todos os dias e você vai ficar meditando. Mas não é meditando a um, é fazendo alguma coisa fisicamente na realidade, porque aí o seu ego ele fica meio perdido. Porque quando você está fazendo uma coisa paralela, o teu ego não sabe se faz aquilo, se reclama, e aí você acaba criando uma desconexão do ego e você começa a ouvir o seu coração. E você vai começar a ver o que você quer criar daqui para frente para o teu futuro. Como que você vai vivenciar isso todos os dias na sua vida? Então você vai visualizar e vai começar a manifestar o que vai acontecer. A negatividade vai bloquear o seu progresso? Vai bloquear. Até porque você gosta, né, de ser bloqueado. Adora uma reclamaçãozinha, adora ficar lamuriando pela mesma coisa, adora se fazer de vítima, adora. Então a negatividade vai bloquear você? Vai. Então você vai evitar todo tipo de situação que traga negatividade o máximo que você puder para dentro da sua vida, para dentro da sua mente, para dentro do seu coração. Gente, é pro resto da sua vida. É um exercício diário que eu pratico nos últimos 18 anos e meio da minha vida e que eu faço constantemente 24 horas por dia e eu ainda peco. E me deixo levar por pensamentos negativos, que é muito, muito, muito cansativo. Até mesmo para as pessoas que têm uma certa habilidade de controlar isso. Então, você vai começar a criar pensamentos que vão te trazer crescimento de amor próprio. Crescimento de amor. Em vez de ficar falando que você não consegue, você vai dizer, eu consigo. Porque se você ficar falando que você não consegue, minha querida, é o que você vai ganhar na sua vida. Entendeu? Se você ficar falando que não vai dar certo, é o que vai acontecer. Se você ficar falando eu não vou emagrecer, é o que vai acontecer. Vocês sabem disso. Então, para e você vai começar a manifestar aquilo que você deseja, o que você quer de verdade. Mas para isso precisa se conhecer, né? Então, você vai modificar todo e qualquer pensamento negativo muito rapidamente e vai começar esse processo de crescimento de amor. E para quê?
para que você seja transformado em algo positivo. Então alguém pode dizer assim, ai, mas limpar banheiro é chato. Limpa, mas limpa que nem eu te falei, centrado no presente, que vai chegar uma hora que você vai limpar o banheiro e você não vai nem se dar conta que você limpou o banheiro. Sabe por quê? Porque você vai estar tão centrado no teu coração e na tua razão, e aí existe essa conexão que eu chamo de coesão criacional. Você vai estar conectado com uma força suprema universal que você não vai perceber. Você vai limpar o banheiro em 5 minutos e aí você está na quinta D. Quando você perceber que você está na quinta D, e começar a ver como isso funciona, você vai estar na quinta D o tempo todo, e isso é incrível. O teu tempo vai ficar optimizado, você vai conseguir fazer mais coisas do seu tempo, você vai ficar mais feliz com você mesmo, vai se amar mais, vai parar de reclamar. E, gente, feliz? Então vamos fazer o máximo para ser feliz. Quando você começa a trazer essa frequência positiva para dentro de você, você vai começar a se tornar ciente. Você vai começar a se tornar ciente de tudo que está acontecendo. Então, para mim, isso é prática. É você parar de realmente parar de reclamar e fazer alguma coisa que presta na sua vida. Até porque o tempo está bem escasso. Vocês estão percebendo, né? Eu tenho acordado 6 horas da manhã, às vezes às 4. Esses dias acordei, fui dormir às 2, acordei às 4. E eu fiquei elétrica o dia inteiro, fiz milhares de coisas, gente. E eu tenho acordado muito cedo. Quando eu olho no relógio, já são 7, não sei quanto, eu tenho que... Meu Deus, acabou o dia. Então vamos ter consciência que você pode ficar o teu dia inteiro reclamando. Ou você vai ficar o dia inteiro criando coisas positivas e legais. É o mesmo tempo que você vai gastar. O mesmo tempo. Mesmo tempo que você diz, eu não consigo, é o mesmo tempo que você vai dizer, eu consigo. O mesmo tempo que você vai dizer, eu me sinto triste, é o tempo que você vai gastar para dizer, eu estou feliz. É livre-arbítrio. Ok? Então, vamos praticar dessa maneira. Não é cursos ou livros que vão te dar essa capacidade. É interiorização, é reconhecimento de quem você é, do que você gosta, do que você não gosta, do que você tem vergonha, das suas decepções, dos seus medos, das suas angústias. E quando você realmente começar a definir essas pequenas coisas que tem gente que fala, eu não sinto raiva, que eu mais ouvi no meu consultório. Se você não sente raiva, de verdade, você não vai sentir amor, porque são os opostos. Você pode controlar a sua raiva, mas raiva você vai sentir sempre, assim como medo. Todo mundo sente medo, mas tem gente que controla. Não tenho medo de bicho, não tenho, mas eu posso ter medo de, sei lá, voar. Então vocês vão ter que centrar e analisar e começar a abrir mão daquilo que você acredita que você é. Que eu sou triste, que eu sou cansado, que eu sou gordo. Se você continuar nesse processo, vai ser sempre assim. Ok? Tudo bem até aqui? Eu acho libertador também, sabe, assumir que tem raiva, que você é um ser humano, né, amiga? É ótimo você saber que você é humano e tem direito de errar, e tem direito de ser quem você é. Eu gosto muito do processo de cocriação, vocês sabem disso. Mas só ficar no lado positivo da história sem encontrar realmente as sombras que impedem você de ser positivo é cansativo também. Então vamos fazer o trabalho do ser de luz que você veio fazer nesse planeta. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Humano, tudo de bom, aceitando o outro lado também. Sim, é o equilíbrio, gente. Yin Yang, não tem como dizer. Isso é uma questão que já vem através da nossa espiritualidade planetária. Quando eu vou fazer uma live de 3 horas mais punk, me aguarde, farei brevemente. Chaveamentos, isso mesmo, gratidão a vocês que me assistiram. Gente, então eu vou fechar a minha live, já que vocês não têm perguntas. Eu vou falar um trecho do livro do Esplendor, do Zohar, que é como se fosse a Cabala, certo? Muito obrigada.
É só mudar a frequência do pensamento e parar de falar o que você fala, meu amor. É só parar de reclamar e começar a manifestar. Entende? É fazer isso diariamente. Em vez de falar, ai, eu tô triste, ai, eu não consigo, ai, não vai dar certo, você começa a falar outra coisa. Mas aí tem que querer, né? Porque também não adianta a gente ficar falando para vocês fazerem as coisas, que é o praticar. Isso é praticar. Você ouviu o que eu falei, você sabe o que tem que fazer. Se repetir amanhã, chama livre-arbítrio. E daí nem eu e nem ser de luz, nem Jesus Cristo em pessoa vai dar conta de vocês, gente. Sabe? Isso chama teimosia também. Então, é isso que eu tô falando. Se reconhece. Se reconhece. Será que não é uma teimosia você querer não mudar? Será que não é uma autossabotagem você querer ficar desse jeito? Será que não é um processo de vítima que você faz para querer chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas sintam pena de você? É isso que você quer para sua vida, meu? Gente, eu tô falando para todo mundo. Você quer ficar reclamando para que as pessoas tenham pena de você? É isso que você quer para tua existência? Entendeu? Reclamar todo dia, daí as pessoas dizem, ai, amiga, que triste, que pena, mas vai dar tudo certo, não é? É isso que você quer? É exercício diário, todos os dias tem que ser feito, todos os dias, gente. Chavamento é uma programação mental em que você fecha, a gente deu isso em Coesão Criacional, Sabedoria Interior. Eu ensinei isso para essas pessoas maravilhosas lá. Na sabedoria interior a gente aprende chaveamento e ainda bem até hoje elas usam maravilhosamente bem. Muito obrigada por vocês fazerem. Sim, chaveamento. Dentro do curso Sabedoria Interior, Coesão Criacional, a gente aprendeu a fazer chaveamento e isso é de grande valia. Você dá um comando e chaveia aquele comando dentro da sua mente e ela começa a te obedecer. Mas como eu falei, na altura do campeonato, acho que nem Jesus Cristo, chaveando a cabeça do cara, ele vai realmente querer. Porque eu acho, assim, eu vejo muita gente hoje que elas realmente gostam dessa condição que elas estão, porque é mais fácil, né? É mais confortável ter alguém para ficar ouvindo você das suas reclamações do que você realmente criar um vórtice de mudança, né? É doloroso o que eu tô falando para algumas pessoas, mas é verdade. Porque a gente não tem tempo, gente. O tempo tá muito escasso e vai ficar mais ainda. Liga a televisão e vê tudo que tá acontecendo no planeta, que você vai dar graças a Deus de ter a vida que você tá tendo. De verdade. Então eu vou falar aqui a parte final, que diz que os seres que vivem aqui embaixo dizem que Deus está no alto, enquanto os anjos do céu dizem que Deus está sobre a terra. Deus é conhecido por cada segundo a profundidade de sua própria compreensão, pois cada homem só pode se unir ao espírito de sabedoria tanto quanto permite a vastidão do seu próprio espírito. E todo homem tenta e deve aprofundar seu próprio conhecimento de Deus tanto quanto lhe permita a sua própria compreensão. Esse trecho veio do livro do Esplendor, Zohar, que é da Kabbalah. Então eu deixo vocês com essa frequência magnífica nas energias de coesão criacional, que a sua semana seja magnífica, que você pratique muito, limpando sua casa, limpando seu banheiro, limpando seu jardim, passando sua roupa, lavando sua roupa. E você vai ver que você vai dar conta disso maravilhosamente bem, fazendo a sua ginástica, trabalhando, criando um currículo melhor, que talvez seu currículo esteja defasado, por isso que você não está arranjando emprego. Vai atrás de clientes, coloca, vai aquele lá que arranja no LinkedIn, começa a fazer o LinkedIn e vai aparecer oportunidades novas para você no seu trabalho, vai aparecer coisas novas, clientes novos. Então você vai ter que começar a dar um upgrade na sua vida física, mental e espiritual. Espero que eu tenha ajudado você hoje, mais uma quarta-feira, na presença de todos vocês. Para mim é engrandecedor na minha casinha nova. Agradeço a todos aqueles que me desejaram boa sorte, porque nós vamos ter grandes coisas legais que vão acontecer em breve.
Então, eu agradeço a todos vocês que me assistem, aqueles que compartilham, aqueles que curtem, e que vocês fiquem na alegria do coração de vocês, na sabedoria do coração de vocês, conectados a todas as frequências de luz da energia rosa, da compaixão infinita e da sabedoria interior que habita no seu coração. Beijo pra vocês. Prazer estar aqui com vocês, gente. Adoro, adoro mesmo. Tô gostando muito de fazer isso. Beijo. Meu tempo tá acabando, então eu vou desligar antes que eles me cortem. Beijo, 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 beijo. Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem com Deus, fiquem na luz, fiquem com os seres que vocês desejam ficar, mas fiquem em paz. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, viu? Prazer estar com vocês de verdade. Vocês são muito engrandecedores para a minha vida. Aprendo demais. Beijo!